E aí galera, você que vai fazer o concurso da cidade de Belém, nós hoje iremos falar sobre a história e a geografia da cidade. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, sou professor de língua portuguesa aqui em João Pessoa, sou concurseiro e pedagogo. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Eu vi que não tem muito material na internet sobre a história e geografia da cidade de Belém, e por isso eu fiz uma pesquisa nos sites oficiais, da Prefeitura, da Câmara, do IBGE. Então, vai ser leitura do texto teórico dos sites oficiais, não é dica de cursinho. E mais uma vez, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Nós temos aqui a bandeira da cidade de Belém. Ela é dividida em duas partes, uma parte branca e uma parte verde. E no meio da bandeira nós temos o brasão. Então, o branco simbolizando a paz e o verde simbolizando as matas, as florestas, o meio ambiente. Em relação ao brasão, nós temos de um lado um ramo de cana-de-açúcar e do outro lado um ramo de algodão. Nós temos a data de 6 de setembro de 1957 e ao centro do brasão nós temos um sol, né? Nós temos uma área verde, uma planta, dois agricultores e uma vaca, ou seja, relação à pecuária, à agricultura, ao meio ambiente, à mata, ao sol. Então tudo isso está relacionado à bandeira da cidade de Belém, assim como também está relacionado ao brasão. No site da Prefeitura de Belém, belém.pb.gov.br. Então nós iremos aqui falar sobre o que é que a bandeira tem de acordo com o que a Prefeitura determina. Instituídos através das leis municipais 138 de 1973 e 092 de 2009, os símbolos do município de Belém trazem elementos socioeconômicos e culturais que remontam ao período de sua emancipação política no ano de 1957, que é justamente a data que tem no brasão. A bandeira municipal, na cor alviverde, branco e verde e com divisão diagonal, simboliza dois dos principais produtos agrícolas que movimentaram a economia local e regional no século passado, a saber, o algodão e a cana-de-açúcar. Então, aqui a bandeira, né, já simboliza o algodão na cor branca e a cana-de-açúcar na parte verde. Porém, a ideia geral é aquela que eu já tinha falado anteriormente. O brasão municipal também apresenta o algodão e a cana-de-açúcar como elementos constitutivos, além de outros símbolos característicos do município de Belém, com a seguinte descrição heráldica presente na lei de criação: um escudo com bordas nas cores verde, amarelo e branco, tendo no seu interior um juazeiro na cor verde, representando a mata nativa, um meio sol amarelo representando o brilho deste na maior parte do ano, um bovino na cor marrom representando a pecuária, um homem e uma mulher com uma enxada cada um representando os agricultores e uma coroa representando a emancipação política. Um arbusto de cana-de-açúcar no lado direito na cor verde e um arbusto de algodão no lado esquerdo nas cores verde no talo e folhas e branca nas polpas, representando estes arbustos as riquezas produzidas na época da emancipação do município. Um laço unindo os dois arbustos na cor azul com a data da emancipação do município. Já o hino de Belém, de autoria do músico José Costa Silva, também evidencia elementos do brasão do município, só que nós iremos tratar agora sobre o hino, que também está no site da Prefeitura. Então, o hino de Belém, de autoria do músico José Costa Silva, também evidencia elementos do brasão do município.
acrescentando aspectos culturais, a participação dos habitantes no desenvolvimento da localidade e a importância de preservar as raízes históricas. Aliás, uma sutil alusão ao antigo nome do município de Belém, que até o final do século XIX era chamado de gengibre, uma planta herbácea com raiz, rizoma, de uso medicinal e na culinária. Aqui nós temos o hino da cidade de Belém, do próprio site da prefeitura. Salve, salve nossa gente brava forte, nesta luta até a morte em defesa desse chão, vamos todos conduzir nossa bandeira, fruto do nosso trabalho com esforço e união. Com união vamos lutar, vamos vencer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Com união vamos lutar, vamos vencer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Nosso presente é a glória do passado que faz lembrar nossos valores culturais, artesanato, cordel e literatura. Nossa terra mostra, nossa terra faz. Nossas raízes não podemos esquecer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. O refrão mais uma vez. Somos o mastro que ostenta esta bandeira, representando nossa terra, nosso chão. Nossa bandeira tem um símbolo que nos lembra a cana-de-açúcar e o plantio do algodão. A marcha do futuro não pode retroceder, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. A marcha do futuro não pode retroceder, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. A letra e música é de José Costa Silva. Algumas bancas pedem o hino, certo? Então é bom vocês darem uma olhada aqui mais e elas pedem às vezes para completar uma ou outra palavra que ela tira e coloca como opção para você responder. Além do mais, nós iremos analisar aqui na primeira estrofe, falando da brava gente, né? Aquele povo, um povo guerreiro que luta até a morte, certo? Em defesa da própria cidade, conduzindo a bandeira da cidade, certo? Essa cidade que é fruto do trabalho com esforço e união. Todos se uniram nessa região para fundar essa cidade. Então esse é um aspecto histórico aqui na primeira estrofe. Aí na segunda estrofe nós temos o refrão, né? Com união vamos lutar, vamos vencer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Na terceira estrofe, nosso presente é a glória do passado, relembrando os fatos históricos aqui, né? Os valores culturais que a cidade tem, artesanato, cordel, literatura, que a terra mostra, a terra faz, né? A terra tem muitos artistas, certo? Essa questão da arte aqui, essa questão do ser histórico, né? Presente na cidade. Aí vem novamente o refrão e aqui o engrandecimento que as pessoas têm da terra. Somos o mastro que ostenta essa bandeira, representando nossa terra, nosso chão. Nossa bandeira, então, remete à simbologia do brasão, né? Nos lembra a cana-de-açúcar e o plantio de algodão. Okay? Então, essa é basicamente a interpretação do hino da cidade de Belém. Esse aqui é o site da Prefeitura de Belém, né? belém.pb.gov.br, bem interessante, tem uma disposição no site muito importante para as pessoas procurarem as informações e acharem. Então é um site bem legal, tem muita informação boa, certo, para a população e também em relação à história e à geografia no site da prefeitura. Retomando mais uma vez o hino da cidade de Belém, salve, salve, nossa gente brava forte, nesta luta até a morte. Em defesa desse chão, vamos todos conduzir nossa bandeira, fruto do nosso trabalho com esforço e união. Com união vamos lutar, vamos vencer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Com união vamos lutar, vamos vencer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Nosso presente é a glória do passado, que faz lembrar nossos valores culturais, artesanato, cordel e literatura. Nossa terra mostra, nossa terra faz. Nossas raízes não podemos esquecer, Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você. Nossas raízes não podemos esquecer,
Belém ontem e hoje e sempre, nosso progresso é você. Somos o mastro que ostenta essa bandeira, representando nossa terra, nosso chão. Nossa bandeira tem um símbolo que nos lembra a cana-de-açúcar e o plantio do algodão. A marcha do futuro não pode retroceder. Belém ontem e hoje sempre, nosso progresso é você. A marcha do futuro não pode retroceder. Belém ontem e hoje sempre, nosso progresso é você. Em relação à localização, Belém é um município brasileiro do estado da Paraíba que se localiza a 123 quilômetros da capital, João Pessoa, e está inserido na microrregião de Guarabira, no agreste paraibano. De clima tropical quente e úmido, o município está situado em uma área de transição entre o litoral e o semiárido. Possui uma localização geográfica privilegiada, com acesso através das rodovias estaduais PB 073, sentido João Pessoa Guarabira, PB 105, sentido Campina Grande Bananeiras, e PB 089, sentido Caiçara, com ligação ao estado do Rio Grande do Norte. Os atrativos turísticos, Cesta Cultural e Feira da Arte, Artesanato e Gastronomia. A Cesta Cultural e a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece uma vez por mês na Praça Central de Belém, das 16 a 1 hora da madrugada, com atividades culturais, shows musicais, apresentações de violeiros e repentistas, barracas de artesanato, gastronomia regional, entre outras atrações, integrando turistas e moradores através da cultura popular nordestina. Acompanhe essas informações aqui no próprio site da Prefeitura. Então, essa é a própria SECOM da Prefeitura de Belém que fala sobre essa feira cultural, essa sexta-feira cultural. Também ela fala sobre a prévia carnavalesca, o Bloco Risca-Faca. O Bloco Risca-Faca foi criado em 2001 pelo médico Adriano Pessoa, com o objetivo de conscientizar os moradores do bairro da Luz sobre a importância de uma cultura de paz, propondo um novo significado de não violência ao termo risca-faca. Com o passar dos anos, o Bloco Risca-Faca ganhou popularidade e se tornou o maior bloco pré-carnavalesco de Belém, arrastando centenas de foliões pelas ruas da cidade. Em 2019, o bloco saiu no dia 26 de fevereiro, com concentração a partir das 17 horas ao lado da Capela de Nossa Senhora da Luz. Já o Circuito Junino do Brejo, a festa de São Pedro, é outra festa muito importante. O São Pedro de Belém é uma das maiores festas juninas do interior da Paraíba, incluindo no Circuito Junino do Brejo. O evento cultural ocorre anualmente no primeiro final de semana do mês de julho, reunindo milhares de pessoas atraídas pelos shows musicais de forró, estilizado e pé de serra durante 3 noites de festa em praça pública. Os turistas que visitam a cidade nesse período ainda podem acompanhar o tradicional festival de quadrilhas juninas e provar os pratos típicos da gastronomia regional. Já o Festival de Quadrilhas Juninas de Belém, no Brejo Paraibano, acontece anualmente durante os 3 dias, antecedendo a abertura da tradicional festa de São Pedro de Belém. O festival reúne dezenas de quadrilhas juninas dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, configurando-se como um dos maiores festivais do gênero na região. São João do Sítio Serraria. O São João do Sítio Serraria, na zona rural do município de Belém, no Brejo Paraibano, foi criado em 2003 pela médica Nilza e a comunidade local, com apresentações culturais, quadrilhas juninas, comidas típicas produzidas pelos moradores e muito forró. O evento abre os festejos juninos de Belém, primeira semana de junho, e acontece em frente ao posto de saúde do sítio Serraria, onde o público pode dançar o tradicional forró pé de serra e aproveitar o aconchego do ambiente rural. Com o tema Terra de Arte, Fé e Cultura, Belém abre anualmente, no mês de outubro, a Rota Cultural Raízes do Brejo, proporcionando ao turista e morador da cidade uma diversificada programação gratuita que inclui shows musicais, exposição de artesanato, atividades esportivas, visita a engenho, trilhas ecológicas, gastronomia regional e várias oficinas culturais e educativas durante o final de semana. A Rota Raízes do Brejo é uma realização do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano e de 9 municípios da região, com o apoio do Governo do Estado e do SEBRAE. A trilha ecológica Pedra do Cordeiro é uma formação rochosa, essa Pedra do Cordeiro, que se localiza na região oeste do município de Belém, distante pouco mais de 1 quilômetro do centro da cidade.
Na trilha de acesso, o visitante se depara com a vegetação típica da Caatinga, como o xique-xique e o mandacaru. No topo da colina, onde se encontra um cruzeiro, tem-se uma vista panorâmica da cidade de Belém e das belas montanhas características do Brejo Paraibano. A trilha ecológica Parque São Luís. Construído com materiais recicláveis, o Parque São Luís, também chamado de Parque José Luiz, faz referência ao codinome do idealizador do criativo parque de diversões, o José Freire, seu Luiz, idoso octogenário que construiu em sua pequena propriedade rural, no topo de uma serra e em harmonia com a natureza, o parque para as crianças da comunidade do sítio chamado Lagoa de Serra, distante cerca de 2 km do centro de Belém. No caminho de acesso ao parque, o visitante pode contemplar uma bela paisagem rural cercada por montanhas. Rampa de voo livre. A rampa de voo livre de Belém é um excelente atrativo para os praticantes de esportes radicais nas modalidades de parapente e asa delta. A rampa está localizada próxima ao assentamento Nossa Senhora de Fátima, que fica distante 9 km do centro de Belém. Apesar de estar a 250 metros de altitude, a rampa de voo livre permite um rápido ganho de altura após a decolagem devido às características geográficas do entorno e da velocidade do ar. Existe também o monumento arquitetônico Igreja Nossa Senhora da Conceição, inaugurada oficialmente no ano de 1934. A bela Igreja Nossa Senhora da Conceição é o principal monumento arquitetônico do município de Belém. De estilo artístico neoclássico, a construção durou cerca de 2 décadas de muito esforço, dedicação e fé dos moradores. O templo católico está localizado no Marco Zero da cidade, a poucos metros da sede da Prefeitura de Belém. Em relação ao turismo social, existe abrigo para idosos Bom Pastor, situado no limite do perímetro urbano de Belém, distante poucos minutos do centro da cidade, ao abrigo de idosos Bom Pastor, que é um local bastante visitado por moradores e turistas, os quais podem desfrutar da tranquilidade do ambiente e interagir com os idosos, transformando a visita também em um programa de caráter social e solidário. O abrigo foi construído pelo padre Pedro Gomes Bezerra, que já faleceu, em memória. Existe também o engenho da cachaça Didio. Situado em uma região rural de natureza exuberante, o Engenho Retiro foi fundado no início do século XX. Está localizado na fazenda Retiro, distante 13 km do centro da cidade de Belém. Com a casa principal, também chamada de Casa Grande, edificada em 1920 e aberta à visitação, o Engenho Retiro produz a cachaça Didio, através de um processo de produção artesanal com a cachaça destilada em alambiques de cobre, e a cachaça recebe a denominação de Dio devido ao codinome do proprietário do engenho, seu senhor Dio. Então, aqui no site do IBGE nós temos informações sobre a história, certo, da cidade de Belém. Não existem dados concretos sobre os primeiros momentos da povoação, que mais tarde viria a ser o município de Belém, segundo o site do IBGE. Porém, em 1917, segundo os antigos moradores, um emigrante se estabelecera no povoado com um hotel, convidou os frades Caputino, Frei Herculano e Frei Martinho para pregarem as santas missões no local. Durante as pregações surgiram vários distúrbios e os frades atribuíram os fatos ao nome que haviam dado à localidade, Gengibre. Os habitantes então pediram que eles indicassem um novo nome e foi escolhido de Belém. José Pereira, morador local, mandou construir a primeira capela sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição, então essa é a padroeira da cidade, onde o padre José Tavares Bezerra celebrava a missa e outras cerimônias religiosas. É bom lembrar o nome desses primeiros moradores, de quem fundou, dos frades. Com a criação do povoado, teve início então uma feira livre, que hoje é uma das maiores da região. São lembrados como primeiros moradores, portanto, pioneiros na localização de Belém, Antônio da Cunha Rego, José Tomás Pedrosa, João Fernandes Madruga e Antônio Targino Pessoa, entre outras pessoas. O gentílico, a gente vai ver daqui a pouco no site do próprio IBGE, belense ou belemense, belense de Caiçara, né? Aí vamos agora
abordar a formação administrativa. Em divisão territorial de 31/12/1936, figura o município de Caiçara, o distrito de Belém. Então, dentro de Caiçara tem um distrito de Belém, que depois vai virar uma cidade, um município. Em divisão territorial datada de 31/12/1937, o município aparece com a denominação de Belém de Guarabira e permanece no município de Caiçara. No quadro fixado para vigorar o período de 1939 até 1943, o distrito aparece com a denominação de Belém e permanece no município de Caiçara. Pelo Decreto Estadual 520, de 31/12/1943, o distrito de Belém passou a se chamar Curimataú. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 até 1948, o distrito, já denominado Curimataú, figura no município de Caiçara. Aí o Decreto-Lei número 170, de 5/11/1948, o distrito de Curimataú passou a se chamar Belém de Caiçara. Em divisão territorial de 1/7/1950, o distrito, já denominado Belém de Caiçara, permanece no município de Caiçara. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1/7/1955. Elevada à categoria de município com a denominação de Belém pela Lei Estadual 1752, de 6/9/1957, que é a emancipação política, né, que está lá no brasão, desmembrado de Caiçara, sede no atual distrito de Belém, ex-Belém de Caiçara. Então existe só uma sede, não tem distrito até essa data, né? O município é constituído do distrito sede. Pela Lei Estadual 2647, de 20/12/1961, é criado o distrito de Rua Nova e anexado ao município de Belém. Então agora tem um distrito chamado Rua Nova a partir de 1961, certo? Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído de 2 distritos, Belém e Rua Nova, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Alterações toponímicas distritais. Belém para Belém de Guarabiruba, alterada em divisão de 31/12/1937. Belém de Guarabiruba para Belém, alterada em 1939 e 1943. Belém para Curimataú, alterado pelo Decreto-Lei 520, de 31/12/1943. Curimataú para Belém de Caiçara, alterado pelo Decreto-Lei 170, de 1948. E Belém de Caiçara para simplesmente Belém, alterado pela Lei Estadual 1752, de 6/9/1957. Então, pessoal, no site do IBGE traz o gentílico como belenense e o aniversário da cidade é dia 6 de setembro. A população, de acordo com o último censo de 2022, é de 16.401, né? Quase 16.500. E a densidade demográfica é alta, 164,65 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma cidade que ela tem 16.400 pessoas e a densidade demográfica é muito grande. Em relação à pirâmide etária, nós vemos aqui que é uma cidade que tem muito jovem e adolescente, né? A população jovem e adolescente, de 15 a 19 anos, é uma cidade jovem, né? Então é uma população economicamente ativa. Já em relação a trabalho e rendimento, o salário médio mensal dos trabalhadores formais com carteira assinada em 2021 é de 1,4 salários mínimos. Pessoas ocupadas são 1.849, né? Então, para um total de mais de 16 mil, então é pouca. A população ocupada, só 10,43% da população, dado de 2021, né? Então, você vê que tem muita gente que não tem uma renda. E daí, o percentual da população que tem uma renda mensal mínima de meio salário mínimo, né, por mês é da metade da população, 50,3%. É um dado de 2010 que pode ter sido alterado ou não de acordo com a atualização que deve ser feita junto ao site do IBGE. Porém, esse é a informação oficial. Então, a metade da população vive com até meio salário mínimo na cidade de Belém.
e a população ocupada é de 10,43%, ou seja, 1.849 pessoas. No total, 16 mil, então são poucas pessoas que têm aí emprego formal de carteira assinada. Já em relação à educação, 94,7%, um dado de 2010, é a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, e então nós temos aí quase 6% de crianças evadidas da escola. O IDEB é baixo nos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Isso é um dado de 2021, né, 4,7, deve estar em 6, né, então está baixo. Já o IDEB dos anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, um dado de 2021 também está baixo, que é 4,3, que é 6, né? Matrículas do ensino fundamental que compete à prefeitura foram 2.275 matrículas. Matrículas do ensino médio que compete ao estado, 588 matrículas. Os professores do ensino fundamental, 154 professores, né? Aí nós vemos um disparate de escola para professor, né? São 21 escolas, né? E as matrículas ali são muitas e deve ter muito prestador de serviço na prefeitura. Docentes do ensino médio são 46 docentes, no dado de 2021, e são 4 estabelecimentos de ensino médio que compete ao estado. Já em relação ao PIB per capita, em 2021 foi de R$ 12.297,24 vezes 1.000. O total de receitas oriundas de fontes externas do estado ou do governo federal é de 90,4%. Então a cidade sobrevive mais com a participação, né, de receitas vindas do governo do estado e do governo federal. O índice de desenvolvimento humano, IDH, é 0,592, é um IDH baixo, certo? O total de receitas realizadas foi de 30 milhões, mais ou menos, e o total de despesas empenhadas foi de 29 milhões. Então aqui nós temos uma sobra de mais ou menos 1 milhão, né, de reais para ser investido em praça, construção de ruas, né, asfaltamento, calçamento de rua, construção de escola, construção de PSF, de hospital também. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil é baixa, 4,78 óbitos por 1.000 nascidos vivos. A prefeitura trabalha muito bem com políticas públicas para o combate à mortalidade infantil, né, um dado de 2020. E as internações por diarreia, 0,3 internações por 1.000 habitantes. E aqui está o segredo, né? Investiu bastante na saúde, são 16 estabelecimentos de saúde do SUS em 2019, pode ter sido aumentado, pode não, o que ocasiona essa política pública de baixa mortalidade infantil. Então a prefeitura está fazendo esse movimento todo de política pública para diminuir a mortalidade infantil. Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é 2,28 km², o esgotamento sanitário já está em 81,3% em 2010, né? Uma cidade bastante que tem saneamento básico, porém as vias públicas, que é um dado que está relacionado, ela só tem 16,4% de urbanização, ou seja, tem esgoto, mas não tem rua urbanizada. Isso é um dado de 2010 que pode ter sido modificado, né, aumentado nessa urbanização, como também pode ter permanecido. A arborização de vias públicas na cidade é de 90,6%, então uma cidade muito arborizada. O bioma, classificado em 2019, é Caatinga, e o sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Já a área da unidade territorial em 2022 é de quase 100 km², é 99,609 km². A hierarquia urbana é centro local, a hierarquia a região de influência é o arranjo populacional de Guarabira, a região intermediária é João Pessoa, a região imediata é Guarabira, a mesorregião é o agreste paraibano
e a microrregião é de Guarabira. Belém é um município brasileiro do estado da Paraíba que pertence à região geográfica intermediária de João Pessoa, está inserido na região metropolitana de Guarabira. São 123 quilômetros que separam a capital da cidade de Belém e 17 quilômetros do município de Guarabira. A fundação foi no dia 6 de setembro de 1957. Ela é conhecida por ter o maior e melhor festejo de São Pedro da Paraíba, evento popular realizado anualmente no primeiro final de semana do mês de julho, e a cidade também é uma das mais importantes rotas de ligação entre diversos municípios da Paraíba ao estado do Rio Grande do Norte através da PB 073. Em relação à geografia, o município de Belém tem o distrito sede, que é Belém, e um outro distrito chamado Rua Nova. Já em relação ao relevo, é localizado na zona fisiográfica de Piemonte da Borborema. O município de Belém apresenta um relevo caracterizado por uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave ondulado, cortada por vales estreitos com vertentes dissecadas elaboradas em rochas cristalinas. As principais serras são Suspiro, Genipapo, Lagoa da Serra, Angelim, Camucá e Baiano. Aqui nós temos uma foto do pôr do sol em Belém, ao fundo a Pedra do Cordeiro. Aqui nós temos uma foto com a macambira, né, que é uma planta típica da região da Caatinga. Aqui nós temos o rio Curimataú, na época da cheia. E aqui nós temos uma foto da Lagoa do Umari. O clima do município de Belém é do tipo tropical quente e úmido, com chuvas concentradas de outono a inverno, influenciado por se localizar numa área de transição entre o clima úmido do litoral e o semiárido do sertão. De acordo com o levantamento cartográfico do estado da Paraíba, realizado pela SUDEMA, a temperatura média anual do município de Belém está em torno de 26 a 27 graus Celsius. E a pluviosidade média anual é de 1.000 a 1.200 milímetros e uma insolação média de 2.600 a 2.700 horas anuais. Já em relação à vegetação, por estar na região geográfica da depressão sublitorânea, a vegetação do município é do tipo catingado, classificada como agreste e originalmente constituída por uma mata caducifólia de transição com espécies xerófilas da caatinga e algumas espécies da mata úmida e ainda com cobertura de gramíneas rasteiras e espécies arbóreas primitivas como o juazeiro. A hidrografia, o município de Belém está inserido em duas bacias hidrográficas, sendo uma do domínio federal por ultrapassar as fronteiras do estado da Paraíba e a outra de domínio estadual devido à área estar completamente no território paraibano. Segundo a AESA, o território belenense pertence às seguintes bacias: a bacia hidrográfica do rio Curimataú, pelas regiões norte e oeste do município, em direção ao estado vizinho do Rio Grande do Norte, tendo como principais riachos belenenses desaguando nessa bacia hidrográfica os riachos da Picada, Gameleira e do Meio, e a bacia hidrográfica do rio Mamanguape, pelas regiões sul e leste do município, com os riachos desaguando inicialmente na microbacia do rio Pirpirituba, e esta grande bacia do rio Mamanguape está incluída no conjunto de bacias hidrográficas do litoral norte paraibano. Os principais reservatórios de água são os açudes Tribofe, Picada, Saboeiro, Camucá, do Meio, Santo Antônio e Nica, e algumas lagoas naturais como a Lagoa da Serra, do Umari e a Lagoa do Curimataú. Em relação à geologia, Belém pertence à unidade geomorfológica conhecida como Escarpa Oriental da Borborema, caracterizada por morros, serras que avançam da depressão, formando os primeiros contrafortes orientais da Borborema, constituídas de rochas do complexo Presidente Juscelino com embasamento cristalino, com intercalações ginássicas datadas do pré-cambriano e restos do campeamento sedimentar do Grupo Barreiras. A fonte é do Atlas Geográfico da Paraíba de 2003. Quanto à região urbana e rural, a população residente da zona urbana é muito superior à população da zona rural. A zona urbana tem quase 80% e a zona rural tem quase 20%. Em relação ao sexo, a população feminina é superior à masculina
aqui na cidade de Belém. Em relação à raça ou cor, na cidade de Belém, segundo o censo do ano de 2000, certo? A maior parte da população belenense se declara parda e a menor se declara de cor negra. Em relação aos idosos, a população de Belém tem 13,6% de população idosa. Já no período da colonização da Paraíba, se tem muitas inscrições rupestres na Serra da Copaoba, na Serra da Borborema, e aqui tem uma foto representativa desse momento histórico. A história do município de Belém pode ser compreendida a partir de 3 períodos históricos distintos. O primeiro período se confunde com o início da colonização da Paraíba, quando no final do século XVI, entre os anos de 1587 e 1592, nas administrações do ouvidor-geral do Brasil, Martim Leitão, e do capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho de Carvalho, aconteceram sangrentas batalhas na região da Serra da Copaoba, na qual está inserida grande parte do município de Belém, entre os índios potiguaras, que eram aliados franceses e exploravam o pau-brasil da região, e os portugueses aliados com os índios tabajaras do litoral paraibano. Os potiguaras, primeiros nativos do município de Belém, sob a liderança do cacique Pau Seco e Zorobabé, tentaram resistir aos ataques dos colonizadores e dos tabajaras, porém foram derrotados e os potiguaras tiveram que fugir para o estado do Rio Grande do Norte. Segundo historiadores, essa batalha sangrenta na região da Serra da Copaoba dizimou cerca de 20 mil índios potiguaras. Aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, final do século XIX, início do século XX. O segundo período histórico do município de Belém remonta à segunda metade do século XIX, quando, de acordo com a certidão datada de janeiro de 1935, do tabelião e oficial de registro de imóveis do termo de Guarabira, Joel Batista de Fonseca, o padre José Tavares Bezerra, doou em 1871 uma parte de terras para a capela Nossa Senhora da Conceição do povoado de Belém. Este pequeno povoado em formato de uma cruz, onde as primeiras residências e casebres foram se amontoando ao lado da estrada de barro que ligava-o a povoados mais próximos. Foi denominado pelos seus moradores de gengibre, possivelmente pela abundância e cultivo dessa leguminosa pelos índios potiguaras que habitavam a região, a fim de fazer escambo com os franceses que eram seus aliados. No final do século XIX, os missionários católicos que realizavam as chamadas missões populares pela região da Serra da Borborema observaram que no lugarejo de Gengibre havia muitas brigas e confusões entre os habitantes. Foi quando o Frei Herculano, ou em outra versão corrente o Padre Biapina, sugeriu que a mudança do nome do povoado talvez fosse a solução, pois gengibre se tratava de uma raiz ardente e com um nome mais suave poderia mudar o comportamento agressivo dos habitantes. Daí surgiu o nome de Belém, que significa casa de pão, termo considerado manso e pacífico por ser o nome da cidade onde Jesus nasceu. E também contam alguns, devido ao povoado estar bem próximo de uma serra chamada Pedra do Cordeiro, fazendo assim uma analogia à figura de Jesus nascido em Belém da Judéia. No início do século XX, chegou ao povoado um imigrante de nome ainda desconhecido que se estabeleceu com um pequeno hotel para servir como hospedaria para as pessoas que se deslocavam periodicamente em direção às feiras dos povoados vizinhos. Já por volta do ano de 1914, teve início a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, tendo sido inaugurada oficialmente em 24 de fevereiro de 1934. São lembrados ainda como pioneiros da colonização de Belém os moradores da vila, os senhores Antônio da Cunha Rego, José Tomás Pedrosa, João Fernandes Madruga e Antônio Targino Pessoa. Nós temos aqui a foto da cidade de Belém, né, entre as serras, o período de emancipação política. O terceiro período histórico de Belém se dá com o desenvolvimento econômico e o movimento pró-emancipação política e administrativa do município. Aqui nós temos a foto da prefeitura de Belém. Até o final da metade do século XX, Belém era apenas um distrito de Caiçara, sem muita importância, contando apenas com 4 ruas que se cruzavam entre si, formando a configuração de uma cruz, entre elas Rua do Sossego, Rua Paraguai, Rua Gameleira e Rua da Empresa. Nas divisões administrativas de 36 a 38,
Belém é distrito de Caiçara e depois foi para distrito de Guarabira. E o decreto estadual 1520 estabeleceu a divisão administrativa do quinquênio 44 a 48, modificou o nome de Belém para Curimataú, que permaneceu até 49. Depois, pela Lei 318, de 49 a 53 nesse quinquênio, nós temos aí a mudança do nome para Belém de Caiçara. Em 1945, surgiu a rodovia PB-073, que vai ligar os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte pela microrregião de Guarabira. E aí Belém se tornou ainda mais importante com base de apoio para viajantes que utilizavam a referida estrada, surgindo em consequência inúmeras casas comerciais, postos de gasolina, hotéis e etc. Em 1953, no governo de José Américo de Almeida, Belém foi contemplada com verbas emergenciais para a construção do açude Tribofe, devido à grande seca que assolava a região. É desse governante a doação e instalação em 1955 do Grupo Escolar Felinto Elísio. Com o crescimento do distrito de Belém de Caiçara, em 1954, os habitantes iniciaram um movimento pró-emancipação liderado por um grupo de cidadãos: José Tomás Emiliano, José Brasiliano da Costa, Henrique Rodrigues, Cláudio Cantalice Viana, Luiz Gomes de Lima, Vicente Cadom, Manuel Miguel de Azevedo e Manuel Xavier de Carvalho, que lideravam o movimento. Esses cidadãos elaboraram um abaixo-assinado no qual tinha 2.120 assinaturas, e esse mesmo abaixo-assinado foi entregue aos deputados estaduais da época, Humberto Lucena, que elaborou um projeto de lei reivindicando a emancipação política de Belém, que até o momento pertencia a Caiçara. O projeto foi encaminhado para a mesa diretora da Assembleia em 2 de abril de 1956, sendo derrotado por apenas um voto devido a uma articulação política tendo à frente o deputado Severino Ismael da Costa, que tinha ligações políticas e familiares com a cidade de Caiçara, ressaltando que o deputado se colocava radicalmente contra a emancipação política de Belém. Após o projeto ser votado, pressões e perseguições foram feitas, transferências de funcionários públicos, comerciantes foram perseguidos pelo fisco, através de cobranças irregulares, mas o espírito de luta e o desejo de ver Belém emancipado foi maior. E outro abaixo-assinado foi feito e entregue ao deputado Humberto Lucena por ocasião de sua visita aos seus amigos em Belém. Aí, chegando em João Pessoa, na segunda legislatura, ele tratou de elaborar um segundo projeto, dessa vez com o apoio de outros deputados, inclusive do senador Rui Carneiro, que interveio junto à bancada pedindo que votassem pela emancipação política de Belém. Mesmo assim, o projeto foi tirado de pauta por 6 vezes e semanas depois o projeto foi aprovado, e dessa vez com o apoio do próprio deputado Severino Ismael, até então contra a emancipação, conforme nos assegura o Dr. Manuel Xavier de Carvalho no trecho de uma entrevista a seguir. No início, Severino Ismael era meu adversário político, sendo assim contra a nossa emancipação política, mas no decorrer do tempo ele foi um político compreensivo, aberto ao diálogo, e acatou a ideia de apresentar na Assembleia Legislativa o projeto de autonomia que foi aprovado por seus pares e sancionado pelo governador da época, Flávio Ribeiro Coutinho. Isso o próprio historiador Carvalho diz em 25 de janeiro de 2006. Aí se aproxima a Semana da Pátria em 1957, quando o então governador Flávio Ribeiro Coutinho convocou, por intermédio do deputado Severino Ismael, a sociedade de Belém para, no dia 6 de setembro de 1957, através da Lei 1752 da Emancipação Política ao Distrito de Belém de Caiçara, ocorrendo a sua instalação oficial em 6 de dezembro do mesmo ano, com o nome simplificado para Belém. No seu discurso, dizia o governador Flávio Ribeiro Coutinho que dos distritos que ele elevou à categoria de cidade, só uma vez, com grande orgulho, foi com o município de Belém, porque quando ainda estudante passava férias na casa de seu Clóvis Cruz, morador da então vila. Integrava a comitiva governamental na visita de Belém os senhores deputados Severino Ismael, deputado Clóvis Bezerra, Joacil de Brito e Dudu Emiliano. O primeiro prefeito do município de Belém foi Manuel Miguel de Azevedo em 1957, através de nomeação do governador Flávio Ribeiro Coutinho. Porém, o primeiro prefeito eleito por voto direto da população belenense foi Manuel Xavier de Carvalho em 1959, mas teve sua eleição cassada por problemas no registro da candidatura, assumindo posteriormente João Gomes de Lima. Aqui nós temos uma visão panorâmica
a partir da Pedra do Cordeiro da cidade de Belém.